A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro. Que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos estar aqui com mais uma aula com o seguinte tema: como elaborar um sermão temático, amém? Mas peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude a chegar a 1000 inscritos, para que nós possamos fazer live aqui no canal, amém? Também não esqueça de dar seu like no vídeo, ativar o sino e que você venha ser instruído na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? O tema é como elaborar um sermão temático, amém? E o versículo que eu quero deixar para os amados irmãos se encontra aqui em Mateus capítulo 5, versículo 1, que diz a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: nós vemos aqui que Jesus, ele profere o sermão das bem-aventuranças. Jesus aqui está pregando um grande sermão. E a Bíblia diz que Jesus, nesse sermão também, estava trazendo grande ensinamento para aqueles que estavam lhe ouvindo. Então nós vemos aqui, queridos, a importância do sermão e também a importância de um sermão ele ser bem entregue, um sermão ele ser bem elaborado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, baseado neste versículo, nós vamos estudar sobre o sermão temático. Os irmãos sabem que em outras aulas que eu coloquei no canal, eu apresentei para os irmãos os 5 tipos de sermões mais conhecidos, que é, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sermão textual, o sermão temático, o sermão expositivo, o sermão biográfico e o sermão fúnebre. Esses são os 5 tipos de sermões mais conhecidos. E nesta aula nós iremos apresentar o sermão temático. Nós vamos apresentar o sermão temático, amém? Então vamos prosseguir, entendido isso, vamos prosseguir nessa aula. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como o próprio nome diz, este tipo de mensagem, esse tipo de sermão, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, está ligado a um tema, amém? Esse tipo de mensagem, esse tipo de esboço está ligado a um tema, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou a um assunto, mais do que a um texto. Ou seja, o sermão temático, ele não está ligado em um texto, ele não precisa ter um texto para pregar o sermão temático, ele está ligado a um tema, amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sermão temático, as suas divisões principais, elas derivam do tema, independentemente do, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do texto. Então, os seus tópicos, as suas divisões, ela vai vir do tema e não especificamente de um texto das Escrituras Sagradas, amém? Agora, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pergunta que fica: como elaborar um sermão temático? Irmãos, primeiro, para você elaborar um sermão temático, você tem que ter o assunto que você quer pregar. Você tem que ter o assunto a qual você quer falar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que ter o assunto, vamos supor, você quer falar sobre libertação, quer falar sobre cura, quer falar sobre salvação, tem que ter o assunto em mente. Sem assunto, não tem como nós elaborarmos
nenhum tipo de sermão. Então nós temos que ter o assunto em mente do que nós iremos falar. Amém? Em segundo lugar, nós temos que, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, extrair o tema do assunto. Ou seja, você arruma um assunto que você quer pregar. Então, desse assunto, você tem que extrair o tema a qual você vai pregar. Primeiro o assunto, depois o tema a qual você quer pregar. Irmãos, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu elaborei um sermão com o seguinte tema: seguir a Cristo tem um preço. Entendeu? O tema é seguir a Cristo tem um preço. Mas antes de eu extrair o tema desse sermão, eu tive que elaborar, eu tive que ter em mente o assunto que eu queria falar. E o assunto que eu queria falar era perseverança na presença de Deus. E nós entendemos que para sermos perseverantes, para seguirmos Jesus, tem um preço, nós temos um preço a pagar. Depois eu vou estar apresentando esse esboço para você ter em mente, clarear mais o teu entendimento. Amém? Então, primeiro você tem que ter um assunto a qual você vai falar. Desse assunto, você tem que extrair o tema da mensagem a qual você irá pregar. Amém? Dito isto, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como elaborar um sermão temático? Irmãos, o terceiro ponto que nós podemos abordar é que do tema você vai desenvolver os tópicos. Primeiro, você tem que ter um assunto ao qual você vai pregar. Libertação, cura, salvação, tem que ter o assunto. Depois desse assunto, você tem que tirar o tema, você tem que extrair o tema. E em terceiro lugar, você tem que, a partir do tema, desenvolver os tópicos desta mensagem, do teu esboço. Irmãos, agora a pergunta que fica é: como elaborar os tópicos de um sermão? Como elaborar os tópicos de um sermão? Irmãos, nós temos que achar os versículos que encaixam com o tema. Nós temos que achar os versículos que se encaixam com o tema. Eu vou dar logo uma explicação aqui para os amados irmãos, só ia apresentar esse esboço no final da mensagem. Eu sei que não vai dar para os irmãos ver muito direito, mas os irmãos estão vendo aqui os tópicos dessa mensagem. Os irmãos estão vendo aqui, amém? Tem os tópicos aqui da mensagem, 1, 2, 3, 4 tópicos da mensagem, amém? Aqui é uma mensagem temática, e o tema dessa mensagem é seguir a Cristo tem um preço. Então, aqui, o tema desta mensagem é seguir a Cristo tem um preço. E os irmãos vejam que eu achei os versículos para embasar no que eu estou falando. O texto se encontra em Mateus 4,19. Aqui Mateus 4,19, o texto aqui. O tema da mensagem é seguir a Cristo tem um preço. Mateus 4,19 está escrito, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Ou seja, aqui Jesus está chamando os discípulos para que deles Jesus iria fazê-los pescadores de homem. Então esse é o texto, esse é o versículo base para a minha mensagem. Aí desse versículo eu coloquei o tema: seguir a Cristo tem um preço. Então aqui o assunto que eu vou falar é que para nós sermos cristãos, nós temos um preço a pagar aqui na terra. Nós temos que perseverar aqui na terra. Nós temos que pagar esse preço por causa da nossa fidelidade a Cristo, por causa daquilo que Jesus já fez. Então, o primeiro tópico que eu coloquei na mensagem foi: seguir a Cristo tem um preço, porque temos que renunciar a nós mesmos. E onde é que está escrito isso? Mateus 16, versículo 24. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse é o primeiro tópico. Seguir a Jesus tem um preço, seguir a Cristo tem um preço. Qual é o preço? Temos que renunciar a nós mesmos.
Entendeu? Então, esse aqui é o versículo para o primeiro tópico. O segundo tópico: seguir a Cristo tem um preço. Qual o preço? Temos que estarmos preparados para sermos odiados. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 22. Vamos para Mateus 10, versículo de número 22 e ver o que está escrito. Mateus 10, versos 22. Amém? Olha o que está escrito no verso 22. Louvado seja Deus. Versículo 32. Está escrito assim, ó: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Não é esse versículo, amados irmãos. É o versículo 35, diz assim, ó: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Versículo 36. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Amém? Então nós vemos aqui que, por causa do nome de Jesus, nós temos que estar preparados para sermos odiados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim por diante. Vamos supor, o terceiro tópico. Seguir a Cristo tem um preço. Por quê? Porque temos que estar preparados para as perseguições. E onde é que está escrito isso? Em Lucas capítulo 21, versículo 12. É só um raciocínio aí para os amados e para os queridos irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui tem mais tópicos nessa mensagem. São 4 tópicos, mas é só para clarear o entendimento dos amados e dos queridos irmãos. Então, queridos, como elaborar os tópicos do sermão? Nós temos que achar os versículos que se encaixem com o tema, entendeu? O tema é seguir a Cristo tem um preço. Então eu vou ter que achar versículos que se encaixem com o tema da minha mensagem. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta que fica é: quantos tópicos eu coloco no meu sermão? Ou quantos tópicos eu coloco no sermão? Irmãos, para você que está iniciando, você é um pregador iniciante, um sermão temático com 3 tópicos está ótimo, amém? Não pode ser 1 ou 2, tem que ser 3 tópicos para uma mensagem ela sair boa. Com 3 tópicos num sermão, dá para você pregar tranquilamente aí uma mensagem eficaz. Para você que é iniciante, para você que já é pregador mais experiente, no máximo a mensagem sua tem que ter 7 tópicos. Por quê? Porque se você colocar muito tópico, acima de 7, você vai cansar muito a igreja. Você vai cansar muito a igreja do Senhor. Então eu oriento e aconselho no máximo aí para você que já prega 7 tópicos. Para você que é iniciante, 3 tópicos. Comece com 3 tópicos. Não vá avançar para 5, para 6 ou para 7, que você pode se perder na mensagem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta que fica é: qual a vantagem do sermão temático? Qual é a vantagem do sermão temático? Irmão, o sermão temático, a vantagem dele é que ele é mais fácil de pregar. O sermão mais fácil de elaborar, você fazer o esboço, é o sermão temático. Então a vantagem dele é que ele é mais fácil de você tanto pregar, como também você entregar ele para os seus ouvintes, pregar na igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, e um detalhe: abaixo de cada tópico você pode colocar subtópicos, e você também pode colocar uma ilustração. Amém? Embaixo de cada tópico, ó. Deixa eu explicar aqui para os amados irmãos. Eu sei que aqui não dá para ver, irmão. Estou providenciando uma lousa para ficar mais fácil de explicar para os amados, para os queridos irmãos. No primeiro tópico aqui eu coloquei assim, ó. O tema é: seguir a Cristo tem um preço. Aí no primeiro tópico eu coloquei assim, ó: temos que renunciar a nós mesmos. Seguir a Cristo tem um preço. Qual é esse preço? Temos que renunciar a nós mesmos. Aí eu botei o versículo, o capítulo e o versículo, capítulo 16 de Mateus, versículo 24. E a ilustração embaixo do tópico eu coloquei a história de Zaqueu. Amém? Por quê? Porque Zaqueu renunciou a ele mesmo. Ele falou assim: Senhor, quando ele deu o banquete para Jesus na casa dele, ele falou assim: Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou vender a metade dos meus bens e dar aos pobres. Então, ele demonstrou
que ele estava renunciando a ele mesmo. Amém? Então, nós colocamos o tópico: seguir a Cristo tem um preço. Qual? Temos que renunciar a nós mesmos. Aí a referência, Mateus 16, versículo 24, que fala assim: disse-lhe Jesus, aquele que quiser vir após mim, renunciar a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então você vai falar sobre a renúncia. Aí em seguida você vai dar o exemplo, a ilustração sobre, vamos supor aqui, eu coloquei Zaqueu, mas eu podia colocar qualquer personagem que tinha renunciado, amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, então, nós aprendemos como elaborar um sermão temático. Primeiro, você tem que ter o assunto a qual você vai falar. Segundo, do assunto você vai extrair o tema a qual você vai pregar. E do tema você vai desenvolver os tópicos do teu sermão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como elaborar os tópicos do sermão? Primeiro, você vai achar os versículos que se encaixem com o seu tema. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um detalhe, irmão, o sermão temático, você pode passear em toda a Bíblia, entendeu? Ele é mais fácil porque você não se prende só no texto, você pode passear em toda a Bíblia, você pode ir no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e pegar os versículos que se encaixem com a tua mensagem, com o teu sermão. Então, o sermão temático, ele não se limita num texto, não. Ele não se limita apenas naquele versículo ali, não. Você pode passear em toda a Bíblia, achando o versículo para dar base para seu tema. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os irmãos, eu creio que deu para entender um pouco aqui. A visibilidade é pouca, amados irmãos, mas esse aqui é o sermão temático. O sermão aqui que eu elaborei seguir a Cristo tem um preço, como eu já falei para os amados irmãos. Aí em seguida, eu coloquei a introdução aqui, tem aula de introdução aí do sermão, tem também aula do da palavra de transição entre a introdução e os tópicos. Você veja as aulas aí posteriormente, para mim não ficar perdendo tempo nesse vídeo. Eu coloquei a introdução, também a transição entre a introdução e os tópicos. E nos tópicos eu coloquei assim, o tema é: seguir a Cristo tem um preço. Primeiro, qual é esse preço que pagamos por seguir a Cristo? Primeiro, temos que renunciar a nós mesmos. Mateus capítulo 16, versículo 24. Aí a ilustração, eu coloquei a história de Zaqueu, em Lucas 19, versículo 8, qual eu ilustro com a história de Zaqueu. Vamos supor, se eu fosse pregar, eu falava assim, irmãos, seguir a Cristo tem um preço. Eu vou pular aqui a introdução para não ficar muito longo o vídeo, amém? Eu falava, irmãos, e o primeiro preço que temos a seguir Jesus é que nós temos que renunciar a nós mesmos, pois Mateus capítulo 16, versículo 24 está escrito, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Então, irmãos, para nós seguirmos a Jesus, nós temos que renunciar a nós mesmos, e renunciar a nós mesmos muitas das vezes não é fácil. E renunciar a nós mesmos muitas das vezes dói. E renunciar a nós mesmos muitas das vezes, irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é algo que vai doer em cada um de nós. E nós podemos ver, irmãos, dentro das Escrituras Sagradas, um homem que renunciou a ele mesmo. Um homem chamado Zaqueu. Um homem que tinha adquirido muitos bens materiais através, irmão, da enrolação, através da extorsão. Mas quando esse homem tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele diz assim, olha, eis que eu vou vender a metade dos meus bens, Jesus, e vou dar aos pobres, e se eu tiver roubado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E quando Zaqueu diz isso, a Bíblia diz que Jesus diz assim, olha, hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está vendo, irmão? Como que a pessoa vai desenvolvendo os tópicos de um sermão temático. Aí o segundo tópico eu falava assim, irmãos, seguir a Cristo tem um preço. Qual é esse preço que pagamos por seguir a Cristo? Temos que estar preparado para sermos odiados, como eu já falei. Aí Mateus capítulo 10,
Aí eu vou citar lá, falar em cima do versículo, depois trazer a ilustração novamente. A ilustração que eu coloquei aqui é a cidade se opôs a Paulo em Filipos, Atos capítulo 16, versículo 22, entendeu? A qual o apóstolo Paulo, ele liberta aquela jovem a qual estava com espírito de adivinhação, e a cidade toda em peso se levanta contra Paulo, entendeu? A ilustração aqui, entendeu, irmãos? Creio que essa aula te ajudou muito. Eu não vou falar aqui todos os tópicos, 4 tópicos aqui para os amados irmãos, mas eu creio que já adiantou muitas coisas para ti, amém? Então, nós aprendemos como elaborar um sermão temático, amém, irmãos? É muito importante nós aprendemos a elaborar esses sermões, porque você entrega uma mensagem com conteúdo e de fácil compreensão daqueles que estão te ouvindo. O tema, louvado o nome do Senhor, ele te prende na mensagem e não faz você sair fora do assunto que você vai falar, do tema que você vai falar, e é fácil das pessoas entenderem aquilo que você está pregando, amém? Que Deus muito os abençoe, a paz de Cristo, espero que eu tenha te ajudado. A próxima aula será o sermão textual, amém? Vou trazer uma aula sobre o sermão textual. Eu sei que sem um quadro aqui atrás para mim estar escrevendo os tópicos direitinho para os amados irmãos, fica meio complicado só falar aqui no vídeo, mas eu creio que através desse vídeo já te ajudou bastante, amém? Qualquer dúvida, bota uma mensagem aqui embaixo aqui no canal do YouTube e faça a sua pergunta, que nós estamos aqui preparado para te responder. O meu intuito é te ajudar a ser um pregador, desenvolver cada vez mais o teu ministério, amém? Que Deus muito os abençoe, a paz de Cristo.